Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Vou estar com vocês para trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Hoje estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Hoje nós vamos para a nossa 26ª aula de língua portuguesa. Já vamos aí caminhando, há um bom tempo juntos. Mas antes de iniciar, vamos ao nosso recadinho importante? Organize seu espaço físico com antecedência, para não precisar ficar levantando do lugar. Organize o material para que você possa acompanhar a aula. Se tiver dúvida, fazer anotações, para que depois você possa perguntar ao seu professor, tá? Para que você possa ter o melhor aproveitamento das nossas aulas. Tudo jóia? Combinado? Muito bom! Na aula passada, nós iniciamos estudos sobre o gênero textual, texto instrucional. Estão lembrados? Quando eu penso na palavra instrucional, eu lembro de instruções, não é verdade? O texto instrucional é isso mesmo? Ele dá instruções para a gente? É isso mesmo, né? Vamos dar uma revisadinha da aula passada para a gente poder iniciar nossa aula de hoje? Acompanhe comigo. O texto instrucional, ou injuntivo, tem a finalidade presente no discurso de instruir o leitor acerca de um determinado procedimento. Então, vimos aí que o texto instrucional ele tem como finalidade instruir o leitor, orientar o leitor como realizar algo, dar instruções sobre algo. Onde encontramos esse tipo de texto? Quais são eles? Os manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, receitas culinárias, regras de jogo, folhetos de explicativos, entre outros. No texto instrucional, os verbos são conjugados no modo imperativo, ou seja, aquele verbo que me dá uma ordem, Ele é conjugado de maneira que eu execute, me dando uma ordem, e apresenta uma linguagem clara e objetiva. Relembraram sobre a aula passada? Então, nós estudamos sobre o gênero textual, observamos as características que são específicas, principalmente quanto à conjugação do verbo, que é no imperativo, porque ele vai me dar uma ordem, ele vai pedir para mim pule, corte, dobre, cole, então ele está me indicando, me dando ordens, pedindo para que eu execute naquele momento. Não é isso? Então, os verbos estão conjugados no imperativo. Além disso, tem uma linguagem clara, objetiva, resumida, para que o leitor consiga executar de maneira mais fácil, certinho? E vimos também que ele tem como finalidade instruir o leitor, instruir a pessoa que está ali para executar aquela ação. Vimos que são diversas, como regras de jogo, como a receita culinária, manual de instrução para poder montar um móvel, um brinquedo, e a regra do jogo para ensinar sobre aquele jogo, ensinar como jogar, de que maneira eu uso aquele material, certinho? Tudo bem até agora? Hoje nós vamos estar estudando um gênero, um texto. Vamos analisar um texto. Que texto? As regras de um jogo. Nós vamos observar as regras de um jogo, para estar observando essas características específicas. Os verbos, como que eles estão conjugados, Se realmente é no modo imperativo, vocês vão perceber que é assim. Vamos ver o passo a passo de como ele ordena execução, para poder realizar esse jogo. Então, vamos iniciar. Regras de jogo. Qual é a finalidade? Para que serve a regra de um jogo? Acompanhe. A finalidade de uma regra de jogo é de instruir o leitor de como funciona o jogo. Então, nós vimos aí que a regra tem a finalidade de nos instruir como jogar, como realizar aquele jogo, certo? Nenhuma dúvida, Qual é o jogo que nós vamos conhecer hoje, professora? Qual é a regra de hoje? Hoje nós vamos conhecer o jogo Pega-Varetas. Tenho certeza que vocês já conhecem, é um jogo fácil de confeccionar, vocês podem confeccionar em casa com materiais
diversos para poder estar jogando, palito de churrasco, palito de dente menorzinho, se quiser com mais dificuldade. Então, é um material que você pode utilizar e realizar em casa, confeccionar para você estar jogando. E aí, o pega-vareta? Para que serve um jogo pega-vareta? Será que ele tem uma finalidade? Será que ele desenvolve algumas habilidades? Desenvolve. Vamos ver? O pega-varetas é um jogo que envolve muita paciência, concentração, coordenação motora, agilidade e atenção, além de auxiliar no cálculo mental, na hora de contar os pontos. Então, olha que interessante, um simples jogo pega-vareta desenvolve várias habilidades, concentração, paciência, porque tem que ter paciência para poder realizar o jogo com sucesso, concentração, coordenação motora para poder tirar o palitinho sem mexer os demais, não é assim? E ainda auxilia no cálculo mental, quando eu juntar todas as minhas varetas e contar quantos pontos eu fiz. Então, olha que jogo legal, além de você se divertir, né, descontrair com o irmão, com o primo, ainda vai te auxiliar nas aulas de matemática. Interessante, não é? Então, vamos continuar. Vamos ver agora a regra. Vamos ler como que é a regra do jogo pega-varetas. Acompanhe. Pegue o molho de varetas e solte-os em cima de uma mesa. Depois, retire as varetas do monte sem mexer as demais, somando um número de pontos maior do que o do oponente. Pode ser jogado entre 2 ou mais jogadores. Quando não houver mais vareta sobre a mesa, cada jogador deve somar a pontuação das varetas da sua posse. Aquele que somar o maior número, a maior pontuação, será o vencedor. Para esse jogo, você utilizará 25 varetas, sendo 6 amarelas, que valem 5 pontos, 6 vermelhas, que valem 10 pontos, 6 verdes, que valem 5 pontos, 6 azuis, que valem 20 pontos, e uma preta que vale 50 pontos. Observar aí a regra do jogo? Fica fácil jogar depois que eu leio as regras, não é verdade? Primeiro, ele me deu orientações, passo a passo que eu tenho que realizar. Primeiro passo que eu tenho que fazer, pegar o molho de varetas, né? Segundo passo, soltar em cima da mesa, ou pode ser no chão, no tapete, né? Sobre alguma coisa. Então, você primeiro pegou, segundo, soltou sobre algum lugar e depois, o terceiro passo, você vai retirar as varetas uma a uma, sem mexer as demais. E quem conseguir o maior número de varetas no final, com a maior quantidade de pontos, ali não vai interferir se eu tenho mais varetas. O que vai interferir, o que vai fazer com que eu ganhe, não é a quantidade de varetas, mas sim a quantidade de pontos que eu vou formar. Depois que eu juntei todas as minhas varetas, vou somar a quantidade de pontos e vou descobrir quem é o vencedor da partida. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Fácil, não é? Dá para brincar em casa, não dá? Dá para você juntar umas varetinhas, né? Uns palitinhos, confeccionar, pintar essas varetinhas, né? Com tinta guache, para poder ficar mais fácil identificar cada uma, colocar no papel a quantidade de pontos que vale cada uma e se divertir e aproveitar mais ainda o cálculo mental. Certinho? Então vamos lá. Agora eu vou observar esse texto dentro das características. Eu pergunto para vocês, o texto, ele está escrito de maneira clara, objetiva? Está, né? E frases curtas me ordenando realizar algo. Quando eu falo, pegue o molho de varetas, é uma frase curta, direta e clara, fácil de compreender, não é? O primeiro passo. Segundo passo, solte-os em cima da mesa. Também uma frase curta, clara,
fácil compreensão, não é assim? Então vamos analisar um pouco mais o texto. Os verbos desse texto, eles apresentam no imperativo? Apresentam, não é verdade? Quando ele fala assim, pegue, solte-os, retire. Então, essas palavrinhas está me ordenando, está pedindo para que eu faça aquilo. Por isso que ele é um verbo no imperativo. Quando ele fala pegue, ele está pedindo para me executar, ele está me dando uma ordem. Então, pegue-o, solte-os, retire. Está me dando uma ordem, pedindo para que eu realize aquela ação, né? Então, o verbo ele vem conjugado no imperativo, certinho? Próximo, apresenta uma linguagem clara e objetiva? Apresenta, não é? É uma linguagem fácil de compreender, frases curtas para que eu possa entender e compreender a execução do jogo. E por último, o texto é organizado de maneira que possamos realizar as atividades passo a passo? Ele está organizado em uma sequência lógica? Está, não é verdade? Ele pede para mim primeiro pegar as varetas, primeiro passo. Se ele começasse já, joga em cima da mesa, eu não ia conseguir realizar o jogo, não é? Então, eu preciso seguir a sequência lógica. Primeiro pegar, depois jogar, depois retirar. Então, eu preciso seguir essa sequência. O texto instrucional, ele tem essa necessidade, seguir uma sequência lógica, para que o leitor possa ler, entender, compreender e executar a ação. Certinho? Dúvida até aqui? Não, né? Tá fácil, não tá? O texto instrucional, ele é muito gostoso de se estudar, ele é muito bom de trabalhar. É um texto fácil de entender, é um texto que me orienta a realizar algo, então estimula a leitura, né? Isso mesmo. Então hoje nós analisamos aí a regra do jogo pega varetas. E fica a dica, viu? Aproveitem, confeccione o seu. Lá no nosso material tá a dica. Confeccione o seu material, brinca, se divirta e aproveite ainda para estudar um pouquinho a matemática, tá certo? Então vamos fazer uma conclusão da aula de hoje? Vamos ver o que nós estudamos. Concluir a nossa aula. Acompanhe comigo. As regras de jogo são um tipo de texto que traz o passo a passo de como realizar um jogo. Se alterarmos uma orientação, mudando as informações, os objetivos e as formas de jogar também mudam. É preciso ler as regras com atenção e descobrir como se joga para somente depois jogar. Este gênero textual nos ensina como fazer algo, portanto, é um tipo instrucional ou injuntivo. Então, nós temos aí o texto instrucional, que é aquele texto que nos instrui, que nos ensina a realizar, que nos faz com que realize a ação. Ele nos motiva a realizar aquela ação. Certinho? Vimos sobre o verbo, né? Ele ordena os verbos do texto instrucional, ele me dá uma ordem. Certinho? Tem que ser de maneira clara e objetiva, para que a pessoa possa entender e realizar a ação. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Aproveite o nosso material que está disponível na plataforma Palmas Homeschool. Faça todo o estudo do material. Aproveite o máximo possível. Leia todas as informações, realize as atividades propostas. Se tiver sugestão de vídeo, assista aquele vídeo que ele vai te auxiliar a compreender melhor o conteúdo da aula. Certinho? Combinado? Então, até a próxima aula e um grande abraço. Bons estudos!